Itabirito é a cidade do dois, se você for pensar. Nós temos duas corporações musicais. Nós temos dois clubes mais famosos. Nós temos duas fábricas de tecido. A gente tinha duas fábricas de tinta, duas fábricas de prego, duas sapatarias. Então Itabirito é tudo dois. Nossa, eu acho que eu nasci dentro de uma câmera, né? E dentro de um instrumento musical. Porque na minha casa, na época, a gente morou com o vovô, né? A gente morava no centro ali com meu avô, Agostinho. E meu avô tocava sax, minha mãe tocava piano. Papai tocava violino, acordeon, piano. Então lá em casa tinha sarau. Então, porque reunia na sala todas as pessoas da casa para tocar. E na parte do audiovisual, o papai sempre gostou de fotografia. Então eu via papai com a câmera fotográfica e eu queria aprender a fotografar, né? Inclusive eu tinha uma câmera Kodak das antigas e aí papai gostava muito de fazer slide, para projetar slide. Então eu comecei a entrar nessa onda do audiovisual em cima disso. O papai, ele nunca foi um cara assim de separar as coisas, né? Ele atendia todo mundo, igual ele atendia todos os setores. Ele dava aula, ele fazia escultura, e isso veio aí, essa confusão minha. Eu lembro do papai hipnotizando, papai hipnotizava, né? Ia para um local. Lembro de uma senhora que foi na casa de papai porque ela não estava falando, já tinha passado por todos os psicólogos, e o papai falou que ia hipnotizar, e eu fui para lá fazer música para ele hipnotizar, acabei ficando lá meio parado, e essa mulher saiu de lá falando. Então, para mim, sabe, sempre foi uma coisa esplêndida ver papai fazer essas coisas. Papai subia num palco, falava poesias, escrevia livro, né? Então, a casa sempre foi isso. E papai, com essa bagagem que ele teve do seminário, né, ele falava francês, ele falava italiano, ele falava latim. E mamãe é aquela figura, né? Festa, fantasias, e participava dos clubes, contava muita história do União Esporte Clube, dos bailes, dos carnavais, porque a minha casa lá, a nossa casa, como o meu avô ajudou na fundação do União e era do lado a sede, que foi construída no terreno dele, que ele doou, né? Hoje é até o Bradesco na cidade, os carnavais saíram lá de casa, os bordados saíram de lá, então mamãe sempre teve essa veia da coisa bonita, cheia de bordado, de brilho, é o que ela usava. Então eu acho que isso me ajudou a essa formação, essa característica dos dois. Um com a mente aberta, de fazer poesia, de escrever, de pintar, e a mamãe aquela coisa alegre. A minha avó usava isso aqui para rezar para a chuva, né? É um oratório com São Benedito dentro. Então isso aqui é uma lembrança, isso aqui é uma memória. Então eu sempre vi isso na minha casa, guardado. E sempre me explicaram o que era isso. Então eu acho que esse gosto a gente toma quando você fica sabendo de onde veio. Não é simples oratório. Isso aqui você vai ali no site ali, você compra um oratório. Mas qual é a história desse oratório? Ele tem uma história? Tem. Então aqui é a história da minha avó que andava com isso no pescoço, lá no Piauí, no meio do Nordeste, da seca, para fazer a procissão da chuva, para rezar para São Benedito, para vir a chuva. Era do União, porque a família, né, era do União. E tem um negócio muito engraçado, esse de clubes em Itabirito, que o dia que eu falei que eu fui no Itabirense, numa hora dançante, eu quase fiquei de castigo, porque a família era toda do União e eu não podia ir no Itabirense. Mas eu tinha amigos que eram do Itabirense. E o carnaval eu gostava de ver as alegorias mesmo, na rua, que eu acho que era um carnaval mais de arte, né? Eu também temia o ovo e a farinha num carnaval, você todo arrumadinho, para você encontrar com a menina, para você encontrar com os amigos, alguma coisa, tomar um ovo e uma farinha nas costas. Se fosse um setor, né, um local, se você for lá, você vai tomar ovo. Bacana,
não tem problema. Se você for naquele local, você vai tomar água. Beleza, mas era geral. Passava na rua, passava o rodo. E tem até uma história muito engraçada dentro do ISAP, que lá não podia entrar homem. Era uma escola só de mulher. Mas as meninas queriam que ajudasse no teatro. E eu entrei um dia escondido. Elas fizeram um bolinho, eu entrei escondido dentro do ISAP e fui para debaixo do palco com umas teclazinhas para acender a luz lá em cima. E nesse meio tempo que eu tive que entrar cedo, e o teatro era mais tarde um pouco. E não tinha ninguém dentro do teatro e tinha um piano no teatro. Eu saí lá de baixo, as meninas estavam todas em aula, estava todo mundo lá em cima, eu saí debaixo do palco e fui tocar piano. Quando eu estou tocando piano, a porta rangiu lá atrás, era uma irmã. Entrou uma irmã e falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim para ajudar as meninas no teatro, mas você não pode estar aqui. Aí, né, deu aquele, vamos colocar aquele sabão. Eu falei assim, não, mas eu vou embora então. Ela falou assim, você gosta de tocar piano? Eu falei, gosto. Espera um pouquinho. Eu fiquei tremendo, né? Ela foi lá, buscou um violão e sentou do meu lado. Era a irmã Cristina, né? Aí depois eu fiz amizade com as irmãs do ISAP, justamente porque eu entrei para fazer teatro. Aí eu passei a ir lá para ajudar no teatro das meninas. Então essa coisa foi assim, foi fluindo, aí nós começamos a produzir filme, eu fiz o filme da Cata Branca em 78, no colégio o papai cismava de fazer filme com o pessoal nas igrejas, fiz Chapeuzinho Vermelho, fiz A Maldição da Cata Branca, fiz a Maldição do Acuruí, que é um capeta engarrafado que saiu da garrafa e o cara transformou em demônio. Então isso não parava, a minha vida não parava, era editando filme, era cortando filme, sabe? Então, eu acho que isso foi meio que... O 7 de setembro de 1973, eu estava com 11 anos. Nessa época, eu era lobinho do grupo escoteiro que tinha em Itabirito. E o meu pai era prefeito, né? E todo esse movimento, né, dessa comemoração do cinquentenário do município, eu participei dele. Porque eu ia em todos os lugares. O papai... Ele dava aula de manhã no ginásio, eu estudava de manhã. Na parte da tarde, que ele ia em casa almoçar, ele ia para a prefeitura e sempre por volta de 3, 4 horas da tarde ele saía para visitar obras. E eu ia toda vez com ele no carro da prefeitura visitar obras. Então, esse 7 de setembro de 73, para mim foi um marco porque isso, ele era... diariamente feito em casa, vamos colocar assim. Papai comentava, vamos fazer isso, vai ter apresentação disso, nós vamos botar uma urna, nós vamos construir um monumento. E isso foi ficando. Vem cá, vamos lá na oficina, até na oficina do Lelé, escolher as peças para colocar nesse monumento. Essa peça, essa engrenagem vai significar a indústria, essa aqui vai significar isso. Nós vamos fazer um boneco de ferro para colocar lá. Sabe? Então isso ficou muito marcante. E é toda essa preparação, por exemplo, na escola, para o 7 de setembro, nós vamos preparar o 7 de setembro, preparando as bandeiras no palitinho, que a gente fazia isso dentro da escola, né? A escola contando a história da emancipação de 1923, né? Contando para a gente isso na escola. Então, todo esse envolvimento para comemorar o cinquentenário, e depois você pensar assim, será que eu vou estar no 100? Porque era muito longe, né? 1973 para 2023, porra, são 50 anos. Será que nós vamos chegar lá nos 50 anos? Então toda essa ansiedade para chegar no 100, entendeu? A gente começou lá em 1973. Como é que nós vamos chegar no 100? Como é que a gente vai estar? Será que a gente vai ter filho? Será que a gente vai ter casado? Será como é que vai estar a cidade? Será que vai ter carro voador? Né? Será que nós vamos ter uma motocicleta que anda no ar? Hoje tem o drone. Muita loucura. Como é que você ia filmar um desfile de 7 de setembro? Você tinha que subir lá no mais alto do prédio, igual eu tenho em filme do 7 de setembro, que eu subi no prédio mais alto de Itabirito. Onde é que era o prédio mais alto de Itabirito? Era a pousada. Tinha um andar e meio, né? Hoje você sobe um drone e vai filmar o desfile de 7 de setembro de cima, do alto. Antes você tinha que contratar um helicóptero.
Então, vão subir naquele barranco ali para poder filmar o 7 de setembro de cima. Então, toda essa parafernália do 7 de setembro, além da história do cinquentenário, eu tinha essa preocupação, como é que eu vou registrar isso para daqui uns anos eu ter isso guardado. Igual eu tenho, está até aqui atrás de mim aqui, esse rolo aqui é justamente do 7 de setembro de 1973. Então é meio que loucura você pensar que hoje passou 50 anos, né, e eu vou viver o 7 de setembro do centenário. Então isso para mim eu acho que vai ser arrepio total de viver os 100 anos. Apesar do que eu queria que tivesse nos 100 anos, era a abertura da urna que foi guardada no 7 de setembro de 2023, que até hoje eu não sei o que aconteceu, ninguém me informa, eu não sei nem se ela vai aparecer nessa data. Talvez apareça algum documento, ou não. Mas a lembrança daquele dia eu tenho guardado na minha memória e tenho mais, eu tenho guardado em vídeo. Visualmente, Itabirito, ele ficou mais moderno, né? Mas ao mesmo tempo ele é uma cidadezinha acolhedora ainda. Ela cresceu, Itabirito cresceu, hoje nós temos bairro para todo lado, mas Itabirito deixou de ser família. Porque antes você conhecia o seu vizinho, você conhecia as pessoas. As ruas de Itabirito são estreitinhas, né? Nós temos os prédios, mas nós temos casarões. A TVI foi uma coisa assim meia loucura, porque eu abri um jornal e vi que a Rede Minas estava fazendo algumas TVs afiliadas no interior. E eu fui procurar essa Rede Minas, essa tal da Rede Minas, e eu cheguei lá dentro e encontrei uma pessoa que foi aluna da minha mãe, no grupo da usina. E essa pessoa falou, não, eu vou te levar no presidente da Rede Minas e ele olha tudo que precisa. Eu cheguei lá, precisava só de alguns papéis, uma associação, etc e tal, para fazer parceria com a Rede Minas. Então nós formalizamos um contrato de parceria com a Rede Minas, eles me cederam alguns equipamentos de recepção, eu comprei um transmissor, peguei o que eu já tinha dentro da minha produtora, que eu já tinha algumas câmeras de vídeo, né, e coloquei tudo isso dentro da TV, para montar essa TV. E aí arrumei um sócio, que era o Abuim, que era um cara que já tinha mexido com cinema no colégio lá no Rio de Janeiro, quando ele estudou. Era meio louco igual eu também, de fazer filme, de produção, essas coisas todas. Um carioca meio maluco. E ele virou meu parceiro na TV e botamos a TV no ar. Assim, o dia que nós ligamos a chave, nós procuramos local para botar a antena, saía com o carro que a gente tinha experimentando a antena, onde põe nesse bairro, põe naquele, põe no lugar. E depois a gente criou uma propaganda na TV que era um homem das cavernas quebrando uma televisão porque não pegava a TVI na casa dele. Aí fomos atrás do pessoal da Elétrica C1000 para eles começarem a vender antena UHF, porque a TVI era UHF, para colocar nas casas das pessoas. Depois nós fomos ensinar as pessoas como sintonizar a TV, como colocar essa antena. Então foi todo um trabalho para a gente conseguir entrar nas casas com a TV, além da produção. Era reportagem todo dia, você não tinha em Itabirito alguém que pudesse assumir uma televisão, porque ninguém tinha costume. Aí a gente começou a lembrar, ó, fulano está formando em jornalismo, ó, fulano tem aptidão para câmera. Aí começamos a pegar as pessoas para poder fazer a coisa funcionar. E foram 10 anos que a gente ficou com a TV, assim, de coisas maravilhosas. Isso marcou a história da TV. Nós fizemos uma novela, O Barracão, e isso o pessoal ficava doido com uma novela dentro de Itabirito, com pessoas de Itabirito. A gente tinha um telejornal, que era 2 edições por dia, de 20 minutos. Então você ia na casa de uma pessoa, ela estava assistindo a TVI. A gente transmitia a reunião da Câmara, a gente transmitia o Carnaval, a gente transmitia o Julifest. Então eu acho que foi um marco que a pessoa estava vendo a sua cidade dentro. A gente batia o MGTV da Globo dentro de Itabirito com o nosso jornal, porque você queria ver a notícia da sua comunidade, do seu bairro, do seu vizinho, né, do seu músico preferido. Então eu acho que isso marcou, a TVI marcou em cima disso, em trabalhar com a comunidade e mostrar o que a comunidade tinha.
Música